Olá, profissional de SMS! Como você sabe, eu sou a Janaína e faço parte do Grupo Share. O vídeo de hoje é sobre não conformidade e ação corretiva. Esse vídeo faz parte da série de gestão de saúde, segurança e meio ambiente. Vamos lá? Bom, qual que é o objetivo do vídeo de hoje? Então, é falar um pouquinho da contextualização, então para você entender o contexto de não conformidade e ação corretiva, definição, então o que é a não conformidade, classificação de não conformidade. Então existe classificação? Existe não conformidade maior, não conformidade menor. A gente vai ver um pouquinho mais para frente o que são essas não conformidades. Diferença entre ação imediata e ação corretiva, ferramentas para investigar as não conformidades e encontrar a causa raiz. Então nós vamos dar uma olhadinha em algumas ferramentas que existem e as mais usadas. Modelo de relatório de não conformidade. Então nós vamos dar uma olhadinha no modelo de relatório de não conformidade. Então como é que eu registro a minha não conformidade. E vamos dar uma olhadinha também sobre a não conformidade, ação corretiva e fazer um comparativo vezes a norma ISO. Vamos comigo. Então, vamos entender um pouquinho de onde veio essa não conformidade. Então, a não conformidade e ação corretiva, ela vem de um requisito, que é o requisito 10.2 da norma, tanto da ISO 9001, que fala sobre gestão da qualidade, ISO 14001, que fala sobre gestão de meio ambiente, e a ISO 45000, que fala sobre gestão de saúde e segurança do trabalho. E o que são o tal dos requisitos, né? Vamos entender o que é o requisito. Então, os requisitos são informações e itens mencionados na norma, que necessitam de ação específica. Ação que pode ser documentada ou não. Então, claro, você vai documentar alguma coisa se a norma exigir que seja documentada. Caso contrário, você precisa atender o requisito, mas não necessariamente precisa ser documentado. O que é uma não conformidade? Então, a não conformidade é quando um requisito pré-estabelecido da norma não está sendo atendido. Então, você estabeleceu uma regra e a regra não está sendo cumprida. Aqui nós estamos vendo duas galinhas. Uma colocou um ovo redondo e a outra colocou um ovo quadrado. Aí, uma galinha olhou para a outra e falou: olha, eu não sei como dizer isso, mas você já ouviu falar em não conformidade? Quer dizer, a outra falou: pá, o padrão é redondo, se você colocou quadrado tem alguma coisa de errado. Está fora do padrão. Fora do padrão significa que não atendeu algum requisito para colocar o ovo. Então, tem uma não conformidade aí. As não conformidades, elas podem ser classificadas. Então, como é que você classifica? Se você definiu no seu sistema de gestão que você vai classificar como maior e menor, você utiliza isso para sua auditoria interna. Tem os órgãos certificadores que eles também classificam como maior ou menor. Porém, a norma não traz essa classificação. A norma simplesmente trata como não conformidade. Então, algumas certificadoras podem tratar a não conformidade como maior ou menor ou simplesmente como não conformidade. Assim como o procedimento da sua empresa aí também. Então, fique ligado. Dá uma olhadinha no procedimento da sua empresa, como é que ela faz, se existe essa classificação ou não. Então, para as empresas que utilizam essa classificação de não conformidade maior. A não conformidade maior, então, quando é que a gente entende que é não conformidade maior? Então, quando não há o atendimento completo a um determinado requisito que compromete de forma significativa o processo que ele está sendo auditado. Então, é quando o problema está relacionado com algo mais grave, então se tem algo mais sério, mais profundo, que pode ser algo sistêmico. Por exemplo, não realizar auditoria interna, não realizar reuniões de análise crítica. Então, o item de auditoria interna ele é muito claro na norma que você precisa fazer auditorias internas e também que você precisa ter reuniões de análise crítica. Então, não realizar isso significa uma não conformidade muito grave, ou seja, uma não conformidade maior, porque você não está atendendo determinado item. Já a não conformidade menor, para aquelas empresas que utilizam-se dessa classificação, é quando o atendimento a um determinado requisito ele é parcial, então você já atende, mas só uma parte do requisito, não atendo ele de uma forma completa. Normalmente são falhas em controle de requisitos estabelecidos, são falhas pontuais e específicas, então não é uma falha do sistema como um todo, é uma falha aqui, uma coisinha ali que pode ser melhorado, que precisa ser corrigido. Então, por exemplo, erro pontual no preenchimento de uma ficha GPI. Então, faltou um CA, ou fez uma rasura na ficha. Falta de treinamento, de integração de um funcionário. Então, você tem 500, dentro de 500 funcionários, você pegou um que não tinha integração. Então, quer dizer, dentro de um volume grande, teve uma falha, por quê? Porque um não recebeu o treinamento, faltou o registro. Então, esses são casos pontuais. Então, aí você determina que é uma não conformidade menor. Toda não conformidade precisa ser tratada? Precisa. Então,
toda não conformidade ela deve ser tratada para que o seu sistema de gestão tenha cada vez mais melhorias de forma contínua. Então, claro, se você não trata o problema, né, como nós dizemos, vai empurrando com a barriga, o problema só vai aumentando e ele não vai se resolver por si só. Então, literalmente, nós temos que parar, pensar, resolver e dar as tratativas para o problema, para ele literalmente ir embora. O tratamento das não conformidades, ele passa por 2 tipos de ações. Então, pode ser ação imediata, como o próprio nome já diz, né? É rápido, né? Naquele momento, naquele instante, ou ação corretiva. No mínimo, as ações corretivas precisam ser evidenciadas. Então, as ações, você vai ter 2 tipos de ações, tanto a imediata quanto a corretiva. E as corretivas precisam ter evidência. Como nós temos ação imediata e ação corretiva, agora nós vamos entender a diferença entre o que é uma ação imediata e o que é uma ação corretiva. Então, a ação imediata, ela é algo que é feito sem pensar muito, ou seja, ela é de imediato, é aquela coisa que você trata o desvio na hora que ele acontece. Então, por exemplo, em um acidente de trabalho, as ações imediatas são socorrer a vítima, claro, isso a gente já faz, que é assim, automático, né? E comunicar os responsáveis e colaboradores. Então, isso praticamente pra gente já acontece meio que no automático, né? Alguém se machucou, a gente já socorre e comunica todo mundo ali no entorno dos responsáveis de acordo com o fluxo de comunicação de acidente. Então, isso são ações imediatas. Por exemplo, outro exemplo, quando estoura uma mangueira hidráulica de um equipamento e cai óleo no chão, a ação imediata é isolar e recolher o material, né, contaminado que está ali junto ao solo. Então, isso para nós é algo imediato, que a gente já parece assim que já está entranhado na gente, né? A gente já sente na pele, tem que fazer e não tem como. Tem que fazer, a gente tem um senso de urgência e emergência. Então, essa seria a ação imediata. Já a ação corretiva é algo que precisa de uma análise mais profunda dos fatos, ou seja, você precisa fazer um estudo, verificar o que aconteceu. Então, precisa de uma investigação propriamente dita. Para determinar as ações corretivas, antes de mais nada, é necessário fazer uma análise de causa raiz. Porque você precisa identificar o que causou aquele problema, né? Qual foi o xizinho da questão. A ação corretiva é a ação que tem como objetivo eliminar as causas raízes, então pode ser uma causa ou mais, da não conformidade. E é a responsável para evitar a reincidência da não conformidade. Então, ou seja, você não pode ter recorrência daquela mesma não conformidade, porque aí você literalmente não chegou na causa raiz e não resolveu o problema. A causa raiz, o que é a tal da causa raiz? Não, a causa da raiz é a responsável direta pela não conformidade. Sendo assim, é necessário definir ações que eliminem a causa raiz. Então, claro, se você não eliminou a causa raiz do seu problema, você vai continuar tendo aquele problema, né? Então, na parte principalmente de segurança, por exemplo, se você não elimina aquele risco, você continua expondo as pessoas e você pode ter outros acidentes similares. E é justamente isso que a gente não quer. Então, quando você faz a investigação de uma não conformidade, você chega na causa raiz, traça as ações corretivas que você precisa e para eliminar, para que você não tenha recorrência mais daquela situação ou daquela condição. Agora a gente vai ver um pouquinho das ferramentas, porque assim, a gente falou que é não conformidade, as divisões, tudo, mas e como é que ferramentas que eu tenho para fazer análise dessas não conformidades? Então vamos dar uma olhadinha nas ferramentas agora. A primeira ferramenta que a gente está trazendo aqui para vocês é 5W2H, onde você trabalha com algumas perguntinhas. Então vocês têm as perguntinhas o que, o porquê, quem, quando, como, quando e onde, justamente para você entender a não conformidade e chegar na causa raiz do seu problema e traçar os seus planos de ações. O plano de ação está traçado depois que você chegou na sua causa raiz. Então, essa é a nossa primeira ferramenta aí para investigar. Uma outra ferramenta também muito usada é os 5 porquês. Os 5 porquês, ele vai trazer a sua causa potencial e você vai fazendo uma série de perguntas de porquê, até você chegar na sua causa raiz. Então, nesse caso, a causa potencial foi a falha na bomba. A gente foi perguntando várias vezes o porquê e chegou na causa raiz de que foi o colaborador que o treinamento não foi suficiente. Então, o que gerou a falha foi isso. Então, nós chegamos nessa causa raiz. A partir do momento que chega na causa raiz, aí sim a gente traça as ações que deverão ser implementadas. A outra ferramenta, que também é muito utilizada, é a árvore dos porquês. A árvore dos porquês, ela é bem similar aos 5 porquês.
A diferença tá que a árvore dos porquês, ela abre ramificações. Então, você consegue estratificar outras perguntinhas e chegar a outras causas, que podem ser causas raízes ou causas secundárias. Uma outra ferramenta também, e eu diria para vocês que é uma das mais utilizadas, é o Ishikawa, também conhecido como espinha de peixe, que ele leva em consideração os 6 M's, que é o meio ambiente, o material, a máquina, a medida, a mão de obra e o método. E você, bem na cabeça do peixinho, né, nós temos por exemplo, nesse caso, a falha do equipamento, e dentro de cada um dos M's você vem trazendo as possíveis causas que levaram àquele problema ou a não conformidade, por exemplo, no nosso caso. E aí você consegue entender qual é a causa raiz e justamente traçar um plano de ação. Aqui a gente está trazendo para vocês o relatório de não conformidade. Por quê? Porque é importante você registrar a sua não conformidade. Além disso, a norma exige isso. O que é importante você ter no seu relatório de não conformidade? A descrição da sua não conformidade, a ação imediata a ser implementada, o responsável por essa ação, claro, tem que ter um dono, né? Porque se não tem dono, o cachorro que não tem dono morre de fome. Tem que estabelecer o prazo que vai ser feita a ação, né? E a conclusão. Aí você vem para análise de causas, porque você tem que analisar quais foram as causas. Então, você pode utilizar uma das ferramentas que nós falamos anteriormente ou qualquer outra ferramenta estabelecida aí na sua empresa ou usual do mercado. Identificou qual é a causa raiz? Você, por uma das metodologias que a gente mostrou outras, aí sim você estabelece as suas ações corretivas, quem vão ser os responsáveis e o prazo para implementação dessas ações. Depois que você implementou as ações, você vai ter que delegar um responsável para fazer análise da eficácia e um prazo para fazer análise da eficácia. Por quê? Porque você precisa saber se as suas ações foram eficazes ou não, justamente para evitar a recorrência. Se foi eficaz, maravilha, encerra-se a não conformidade. Se não foi, volta e avalia novamente o seu processo. Bom, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre não conformidade e ação corretiva do que a norma exige, a norma ISO exige. Então, o que ela exige? As normas são claras quanto à obrigatoriedade das organizações em tomar ação e corrigir as não conformidades. Então, ou seja, precisa fazer a correção, precisa adotar medidas corretivas. As organizações precisam lidar com as consequências das não conformidades. Então, abrir não conformidade, tem que traçar planos de ações e cumprir os planos de ações. As organizações precisam sempre analisar de forma crítica as não conformidades para determinar a necessidade de ações corretivas, que fazem com que a não conformidade não se repita, ou seja, aquela questão da reincidência que a gente falou. Então, literalmente, você tem que fazer uma análise de causa, encontrar a causa raiz e definir ações que não comprometam o seu processo e que façam com que você não tenha aquela não conformidade em outros processos similares. Precisam verificar se existem não conformidades similares. Então, você precisa olhar para ver se você já teve não conformidade similar, se é sistêmica ou não sistêmica. E, claro, adotar ações para evitar a reincidência. Outro item, você precisa, após a execução das ações, é necessário analisar se foram eficazes, ou seja, evitar a reincidência da não conformidade. Então, tem que saber se a ação foi eficaz ou não foi eficaz. Às vezes, você precisa implementar outras ações. Se necessário, a organização deverá rever sua análise de riscos e oportunidades com base no problema evidenciado pela não conformidade. Então, muitas vezes você precisa voltar lá e olhar de novo o seu processo. E a organização poderá promover mudanças em seu sistema de gestão se necessário. Então, se ela entender que houve um problema sistêmico, volta lá, avalia de novo e pode mudar o sistema de gestão. Uma boa dica para vocês, para encontrar causa raiz, fazer a investigação e tudo, é literalmente pensar fora da caixinha. Por quê? Porque se você pensar igual a todo mundo e você continuar utilizando a mesma metodologia, avaliando do mesmo ponto de vista, não vai ter mudança. Ou seja, você quer um resultado diferente? Mude a estratégia. Então, literalmente é pensar fora da caixinha e ter novas ideias. Então, ser visionário para você descobrir qual é a causa raiz da sua não conformidade e evitar recorrência. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas e comentários deixem abaixo ou acesse o nosso site www.gruposhare.com.br. Não esqueça de dar aquela curtida para nos dar uma força. Marcar o sininho para você ser avisado dos próximos vídeos. Grupo Share, compartilhando conhecimento com você.